Olá, pessoal. Sou o professor Márcio Alveg e estou aqui de volta para dar sequência à nossa aula sobre a figura do Office, PowerPoint de forma mais específica. Hoje, a gente pretende fechar aquela parte teórica, a explicação do uso da ferramenta, e aí a gente reserva para a aula seguinte a parte de exercícios. Eu falo que o exercício é importante para que você tenha uma noção, uma ideia de o que a banca vem cobrando, né? O que cai em prova sobre tal assunto. E até para você ver se você está estudando de forma correta ou não. Porque às vezes a gente tem aquela ideia da prática, eu sei usar a ferramenta, mas não é uma prova prática, é uma prova teórica. E aí, qual é o grau, qual é o nível, o aprofundamento que a banca traz? Claro que alguns assuntos, não só a tua banca, mas o padrão de concurso, né? Tem tópicos que realmente a Cisgran-Rio ela não aborda assim com tanta frequência. E aí temos que buscar essa ideia, essa visão, em outras provas de outras bancas. Mas fica tranquilo que sempre dentro de uma análise, dentro de um perfil do que pode cair para você, está se preparando para a prova do Banco do Brasil. Ok? Vamos fechar então? Vamos embora? Vamos fechar a parte de PowerPoint. Concorda? É a parte mais light, né? Dos três aplicativos de escritório, ele é realmente o mais light. Vamos lá. Vamos começar a ver um pouquinho então a figura do menu da guia transição. Primeira coisa que eu falo para o aluno é o seguinte: você deve diferenciar transição de animação. Como assim? Os dois são efeitos. Só que a transição é a troca, não é a troca, tá? A transição de governo, a transição, né? A transição é a troca. É a troca de um slide pelo outro. É um tipo de efeito que a gente agrega quando há a mudança de um slide para o outro. Persiana, né? Persiana vertical, horizontal, dissolver, aquele quadriculadinho. Cara, aí eu diria que, né? O aplicativo ele é campeão de agregar efeitos dos mais variados possíveis, ok? Mas inicialmente guarda isso. Transição seria como o novo slide entra. Como o novo slide entra. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Já tivemos questões absurdas de prova perguntando nome de efeito. Nome. Cara, como é que você vai guardar nome, dividir, revelar, recortar, né? Pô, não tem como. Não tem como, mas infelizmente já foi alvo de prova. Aí eu tenho que tirar essa preocupação do aluno, meu amigo. Com relação a isso, não tem como estudar. É como você estudar nome de fonte. Você vai guardar todos os nomes de fontes que existem? Não, óbvio que não. Você conhece Arial, Times New Roman, Calibre, né? Wing, Ding, Ling, né? Tá cheio de símbolos. É o que você geralmente conhece. Mas saber nome de fonte não dá, não dá. E a mesma coisa aqui, conhecer efeitos de transição, nomes. Eu falo que você tem que saber é que pode ser aplicado individualmente num slide, pode ser aplicado em toda a apresentação. E outra, você pode definir essa duração, a duração. Depois de quanto tempo você quer que avance para o próximo slide. Combinado? Boa, né? Então, isso são algumas situações sobre efeitos de transição. A animação é mais animada. É mais animada. Eu falo que a animação ela é voltada ao objeto. Vamos lá? Vamos lá? Ó, animações. Animações. Eu posso aplicar um efeito de entrada, um efeito de saída. Eu posso dar um destaque, tá? Animações são efeitos aplicados aos objetos. Como assim aplicado aos objetos? Vem cá, vamos tela grande, tela grande. Imagine assim, você já deve ter visto alguma apresentação onde a pessoa dá Enter e vem aquele título de cima para baixo.
Tecla Enter, vem um tópico da esquerda para a direita. Tecla Enter, vem uma figura, uma imagem rodopiando, virando cambalhota, bate aqui, bate ali, né? Toda aquela ideia de efeitos pirotécnicos, né? Inclusive o PowerPoint ficou, em uma época aí, conhecido por, né, criar apresentações com efeitos pirotécnicos. Veja, às vezes a pessoa exagera, tem tanto recurso, tem tanto sonzinho, áudio, né, vídeo, efeito, que a pessoa esquece a proposta da apresentação. O que era mesmo? Não sei, mas cada clique era um flash, era uma bomba explodindo, era isso, era aquilo, era um efeito, né? O cara fica ali, ó, antenado, só esperando o efeito especial. Então, eu falo que a pessoa que vai criar a apresentação ela tem que usar o bom senso, né? Tá? Usar um calma para não ficar um carnaval. Nada contra o carnaval, tá? Mas vamos lá, seguindo. Olha só um segundo, peraí. Então, vamos entender um pouquinho mais dessa diferença, né? Como a gente estava falando, transição, troca do slide. Animação, o objeto. O como o objeto entra. O como o objeto sai. O objeto é o título, é uma imagem, é um tópico. E aí você vê que os tipos de objeto estão muito relacionados também à figura do, né, layout. Lembra que a gente viu anteriormente? Você constrói um slide para ele já estar preparado para receber determinado tipo de, né, objeto. Ele tem um layout próprio para isso, ok? Vamos lá, vamos voltar aqui e discutir um pouquinho mais. Vem cá. Olha só. Então, dentro da ideia de animações, né? Animações, você vai escolher a qual objeto, você vai escolher a ordem, né? O que você quer que entre primeiro, entre depois, né? Então, dá para fazer aqui algo bem bonitinho, certo? Para efeito de prova, falo, guardar nomes não é o ideal, mas entender a diferença, que a animação é aplicada ao objeto e a transição é aplicada ao slide, ok? Vamos lá, seguindo. A apresentação em si. A apresentação em si, ela pode começar do primeiro slide ou a partir do slide atual. Canso de ver. Ah, o palestrante tá lá, um slide 1, slide 2, slide 3, slide 10. Aí alguém faz uma pergunta, ele interrompe, ask, deixa eu carregar aqui uma página, deixa eu te mostrar um outro arquivo, deixa, né? E aí ele muda, né, o conteúdo, ele passa a apresentar um outro elemento e agora ele quer voltar para a apresentação. Ele volta e começa do primeiro. E ao começar do primeiro, ele fica naquela historinha. É esse que eu já vi, esse que eu já vi, esse que eu já vi, esse que eu já vi. Pô, veja, ele geralmente faz isso através de teclas de atalho. Você sabe as teclas de atalho? Né? Teclas de atalho do PowerPoint é jogo rápido. É pouquinho, é pouquinho. Olha só, vamos lá. Para você começar, né? Fica até engraçado isso, né? Para você começar do começo do primeiro slide, você vai teclar F5. E para você começar a partir do slide atual, você vai usar Shift F5. Cara, isso já foi uma cobrança de prova. Isso já foi uma cobrança de prova. F5 a partir do primeiro, do início, e Shift F5 a partir do slide atual. Agora, eu vou tentar fazer aqui, não te assusta, hein? Não te assusta, eu vou tentar fazer algo aqui, vamos ver se eu consigo. Vamos lá, olha lá, joga no slide. Estou no slide. Muitas vezes o palestrante reclama que eu estou dando a palestra e aí eu quero chamar a atenção do aluno e o aluno está lá focado, olhando para a apresentação. E agora, como é que eu tiro a tua atenção da apresentação para que você olhe para mim? Claro, aqui no online eu interrompo e volto para a tela grande, né? Não, imagine que eu estou num auditório, todo mundo sentadinho, uma sala de aula, todo mundo sentadinho no presencial, acompanhando a projeção e eu quero chamar a tua atenção. Olha o que eu faço.
Opa, não deu certo, hein? Poxa vida, pensei que, né, quem sabe faz ao vivo ia dar certo. Não deu, não deu, não deu. O que que eu fiz? O que que eu tentei fazer? O que que eu tentei fazer? Se você, durante a apresentação, teclar E, você vai escurecer a tela. Se você teclar C, você vai clarear a tela. Então, é uma forma de tirar a atenção do slide para o apresentador. E escurece, E volta ao normal. C clareia, C volta ao normal. A ideia do escurecer ou clarear, porque na verdade, né, estamos no auditório, com as luzes apagadas, se eu escurecer fica um breu, né? Não. Então, vou clarear, tá? Ou situação contrária. Perfeito? Então, a ideia, aqui infelizmente, pensei que ia dar certo, mas não fechou, não fechou. De você teclar E ou C, E ou C. Boa, mas vamos lá. Falamos da apresentação. Agora, o que mais? Que mais? Eu gostaria que você prestasse atenção nesse comentário aqui em vermelho, tá? Se você estiver acostumado a criar a base das apresentações no modo de exibição de slide mestre, no aplicativo de área de trabalho do PowerPoint, provavelmente observou que o PowerPoint para web não tem um slide mestre. Pois é. Se você instalar ele e usar ele de forma local, aqui no exibir, além dos modos de exibição, tu vai encontrar a figura do slide mestre. Mas ele na forma online, via web, eu não tenho aqui no exibir o slide mestre. Professor, você está falando de slide mestre, mas vem cá, não entendi. O que é o slide mestre? Slide mestre é o slide que serve de base, de referência, para a criação dos demais. Onde? Ah, eu quero trocar o logotipo, tirar desse campo, colocar nesse outro campo. Se eu trocar no mestre, todos que nasceram a partir do mestre herdam esta mudança, tá? Então, a mudança de fonte, a mudança... Qualquer característica que eu mudar no mestre implica numa alteração naquele que nasceu a partir do mestre. Perfeito? Onde é que eu vou para definir ou alterar, né, o mestre? Pois é, era para ser aqui no modo, né, na guia exibir, deveria ter aqui nos modos de exibição um slide mestre. O slide normal é esse padrão que a gente está usando, né? Aquele que fica um slide no centro e os painéis. Agregar anotações. O modo classificação, ele é muito usado para você ter uma noção da apresentação como um todo, E aí ele vai mostrar os slides tudo na forma de miniatura, né? Para você clicar, arrastar, não, quero falar isso primeiro, quero falar isso depois, quero, né? Você pode se organizar melhor. Mas lembrando que no modo classificação eu não consigo editar, alterar. A edição, a alteração, a mudança, a criação do slide, né? A criação no sentido de não criar um novo slide, mas criar o conteúdo do slide tem que ser no modo de exibição normal. Então, isso também acaba sendo uma espécie de cobrança de prova. Perfeito. Bem, então, agora sim, agora eu diria que a gente fechou a parte teórica. Trabalhamos principalmente os efeitos, transição e animação. A ideia dos modos de exibição, né? Começar a executar a apresentação a partir do primeiro slide, F5, a partir do slide selecionado, Shift F5, ok? E os modos de exibição, classificação, normal e o slide mestre, com esse porém. Vai que isso possa ser alvo da cobrança de prova, realmente. No modo de exibição, né? No modo online, web, eu não tenho a ideia do exibir slide mestre. Perfeito? Boa, né? Fechamos aqui o nosso conteúdo teórico. Próxima aula é exercício. Caprichar em questões para mostrar para o aluno o como esse assunto pode cair em prova. Legal?
Beleza, não esquece aí de mandar o seu recado, ver que está curtindo, não está curtindo, né? Como é que tá, qual a sua dúvida, para que a gente possa agregar e incrementar em uma próxima aula, de repente um comentário, fulano perguntou isso, Beltrano perguntou aquilo, né? Lista de questões. Tem um vídeo que eu gravei, eu até passei para o pessoal do curso, o link, né? Que é comentando algumas funções avançadas. Gostaria que você acessasse, ok? Dá uma olhadinha junto ao curso, né? O link sobre questões do Excel. Um abraço, até a próxima, até mais!